Bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão conosco neste momento, para participarmos de um tema de suma importância da nossa lição de número 8, 19 de novembro de 2023. Estaremos estudando sobre missionários fazedores de tendas, um tema tão importante nesse estudo desse último trimestre desse ano, né? Quarto trimestre, fazendo missões até os confins da terra. E o assunto em pauta hoje nos traz esse item, esse tema, missionários fazedores de tendas. Já de imediato, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, pastor Sisac Valadares também, presidente do Ministério do Campo, ao pastor Osiel, coordenador da Escola Bíblica Dominical, e aos irmãos que estão aqui nos auxiliando na técnica, o Mateus e o Levi. Deus vos abençoe em Cristo. Oremos para que o Senhor nos dê a sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para, nesta manhã, Senhor, lermos, entendermos e compreendermos um pouco mais acerca da Tua perfeita, boa e agradável vontade, para que nossa vida seja edificada e sejamos instrumentos de Deus na terra. Sejamos instrumentos para ser usado nas Tuas mãos, Senhor, para o bem-estar da Tua obra. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja em Rio Claro, em toda a região, em todo o nosso país. Estenda a Tua mão, Senhor, e dá vitória. Oramos e Te damos graças em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos iniciar a lição com o texto áureo, que nos diz assim, registrado lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 34. O texto nos diz: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O apóstolo São Paulo, né? Apóstolo Paulo aqui trazendo para a igreja, trazendo para os irmãos, um assunto bastante relevante, mostrando a importância do trabalho com as mãos, né, do seu trabalho ou de sua profissão para a atuação na obra de Deus. A verdade prática de hoje nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá, independente de onde você esteja. A sua vida e a sua profissão, né, podem ser conciliadas e o nome do Senhor ser levado. A leitura bíblica em classe está registrada também no livro de Atos, no capítulo 18, nos 5 primeiros versos, do 1 ao 5, e também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Estaremos fazendo a leitura de ambos os textos. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, se ajuntou com eles. O imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora os dois versos lá de 1 Tessalonicenses 4, o verso 11 e o verso 12 diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma.
Amém. Diante da leitura bíblica em classe, né, vemos aqui a exposição, o cuidado do apóstolo Paulo em destacar a importância do trabalho feito com as mãos, do trabalho manual ou do trabalho profissional, né, e também do trabalho missionário. Então nós vamos discorrer sobre esse assunto, bastante relevante, e vamos aqui mencionar os 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo, relacionar a vida profissional de Paulo com a vida ministerial. Vida profissional e vida ministerial. Vamos fazer um relacionamento de ambas. O segundo objetivo, explicar o que significa essa expressão missionários fazedores de tendas. O que é isso? Missionários fazedores de tendas. E também discutir vocação, profissão e missões. Esses 3 itens em pauta na lição, né? A palavra-chave da nossa lição é a palavra profissão, né? E a leitura bíblica diária tem alguns destaques aqui na nossa lição. Acho interessante frisá-las para reforçar o estudo em si, né? De segunda a sábado, vemos Paulo, na segunda-feira aqui, vemos Paulo mencionando a importância do trabalho para o seu ganho diário, né? Para o seu pão de cada dia mesmo, trabalhar, né? Para ter em troca o alimento, né? Ou para se sustentar, para se manter, né? Paulo até menciona que quem não quer trabalhar, que também não se alimente, que não coma também, né? A segunda leitura bíblica diz-nos os motivos da evangelização de Paulo. Não tinha interesse financeiro. Paulo não queria enriquecer, né, evangelizando, levando a palavra de Deus, não. O terceiro item, a terceira leitura, diz respeito das missões, que é um movimento global que tem o intuito de reconciliar o mundo com Deus, tá? Na quinta-feira vemos a leitura falando sobre uma boa instrução que os fazedores de tendas precisam ter, né? Paulo, preocupado com esse item, escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo ou 2 Timóteo 3,17, acerca desse assunto, né? A próxima leitura diz respeito à experiência que cada um de nós devemos ter individualmente com Cristo, né? E daí, mediante esta experiência, anunciar Jesus com todo comprometimento, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E a leitura daí do sábado, que está em Romanos 16, 25, 26, 27, fala a respeito da vocação. Servir a Deus com o que somos e com o que temos. Essa é a nossa vocação, né? A introdução da lição traz para nós aqui uma ênfase bem abrangente, né? E nesta ênfase, eu vou estar fazendo a leitura do que está aqui no slide, e concomitante à leitura, vamos também fazendo aqui uma reflexão, né? Deus já tem levantado muitos missionários através de suas vocações profissionais, né? Ou seja, a profissão do missionário, ela torna-se o meio para abrir as portas, né? Onde não pode chegar o missionário tradicional, ele chega para atuar de forma profissional. E com essa profissão, com essa atuação profissional dele, as portas da palavra, as portas do evangelho são abertas e o nome do Senhor é glorificado, principalmente em países aí onde são muito fechados para o evangelho de Jesus, né? Tomando aí como exemplo o apóstolo Paulo, o exemplo também do casal Priscila e Áquila, né? Vemos que é perfeitamente possível fazer essa conciliação, ou seja, trabalhar concomitante, missões e profissão, né? Ambos caminhando lado a lado e a palavra do Senhor sendo levada.
o chamado missionário é possível então ser conciliado com a profissão. E então vamos pedir também para que o Espírito Santo, ou já pedimos para que o Espírito Santo, né, na oração, mova nossas vidas, toque nossos corações, e vamos continuar no dia a dia da nossa vida pedindo para que o Senhor o faça assim, nos toque, nos mova e nos encha para que a gente possa atuar profissionalmente, e nessa atuação profissional o Espírito Santo vai nos movendo para que também levemos a sua palavra, para que a nossa profissão, o nosso local de trabalho seja também um campo missionário, né? Nós já temos aí uma expressão bem forte nesse sentido: cada coração que possui Cristo é um missionário. Cada coração que ainda não tem experiência com Jesus, que ainda não tem experiência com Deus, é um campo missionário, né? E partindo desse princípio, nós podemos levar Jesus até mesmo lá no nosso local de trabalho, no dia a dia, com muita sabedoria, com muita prudência, né? Independente de onde você trabalhe, muitas vezes até mesmo com o seu comportamento, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, você está fazendo missões, você está levando Jesus. A pessoa olha para você e diz: ali tem um servo de Deus, ali tem uma serva de Deus, ali tem alguém que tem uma vida diferente, né? Até nas atitudes, nas respostas, enfim. Vamos lá para o primeiro tópico. Antes de adentrar no primeiro tópico, o comentário da lição ainda nos diz que essa lição traz para nós uma reflexão à luz, né, da vida do próprio apóstolo Paulo. Exerceu a profissão e anunciou o Evangelho. Nesse período, né, ou nesse momento que ele chega aqui na cidade de Corinto, depois de sair de Atenas, né, estava antes aqui em Atenas, e aí parte de Atenas e chega a Corinto. Ele encontra um casal que tinha a mesma profissão que ele, e nessa união profissional, vamos usar assim essa expressão, eles puderam fazer uma obra muito gloriosa, iniciar um trabalho muito glorioso para o Senhor ali na cidade de Corinto, né? Então o tópico 1 fala sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O primeiro subitem nos diz a respeito especificamente da profissão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, trazendo aqui uma ênfase histórica para nós, ele era fazedor de tendas, né? Ou seja, trabalhava com couro, trabalhava com pelos ou couro de cabras, né? Que é o material, que eram os materiais usados para fazer as tendas naquela época, né? Profissão que aprendeu ainda quando muito jovem, possivelmente, segundo alguns historiadores, com seu pai, né? Era tradicional também naquele período os pais ensinarem a mesma profissão para os filhos. Tomamos como exemplo o próprio Jesus, né? Filho de carpinteiro, aprendeu ali também a carpintaria, né? Paulo nasceu em Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade rica em atos de comerciar. Ela fazia comércio com outras da região, né? Do mundo antigo. E essas tendas, né, que Paulo aí aprende a fazer como ofício, eram muito utilizadas pelos soldados, né, naquele período. Em seguida, aí vemos também a atuação acadêmica de Paulo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, tornou-se um doutor da lei, estava se preparando para ser um rabino, né? E como destaque também podemos entender pelas escrituras que Paulo era poliglota, né? Falava ali vários idiomas. Vamos dar destaque aqui: hebraico, aramaico, que era muito usado na região da Galileia, nos tempos de Jesus. Paulo falava em grego também e falava em latim, que era a língua utilizada ali pelos romanos, né? Até porque também Paulo tinha a cidadania romana, né? Ele deixa isso claro também através de alguns versos da palavra. Então, nessa profissão ou nessa atuação profissional do apóstolo Paulo, ele chega
na cidade de Corinto e encontra ali um casal, Priscila e Áquila, né? Que haviam saído de Roma e haviam se mudado para Corinto, por ordem do imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo. Então o imperador faz um decreto, não quero mais nenhum judeu aqui em Roma, e eles são, vamos dizer assim, expulsos, né, dali de Roma, e esse casal muda-se para a cidade de Corinto. Paulo encontra-se com eles ali, passa a morar e a trabalhar junto com eles, divide ali o mesmo espaço, né, e considerando que tem a mesma profissão. Durante a semana, Paulo e o casal estão ali fazendo tendas, trabalhando, vendendo tendas. Imagino que Paulo relatando também para eles acerca do poder de Deus, acerca das experiências que teve com o Senhor, né? E evangelizando eles, né? E aos sábados, Paulo ia até, ou eles iam até a sinagoga para também anunciar as boas novas de salvação, anunciar a palavra de Deus também na sinagoga, como era tradição judaica, né? Considerando que o casal, né, que Áquila também era judeu, certo? Vamos para o próximo tópico. Então aqui demos ênfase à atuação profissional, à vida profissional, secular mesmo, do apóstolo Paulo, né? O item 2 fala para nós sobre a conjugação ou a conciliação, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e vida ministerial. É o que eu mencionei lá no início, né, como objetivo da lição, essa concomitância entre uma e outra atividade. A atividade principal de Paulo era a sua vida ministerial, disso nós não temos dúvida. Ele deixa bem claro, quando ele escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ai de mim, se não anunciar o Evangelho, né? Ele tinha isso como uma responsabilidade primordial na sua vida. Ele tinha sido chamado para tanto, ele tinha sido vocacionado para tanto, né? Se lermos ali a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ver claramente, a partir da sua conversão, né, ele recebe uma vocação gloriosa. E o Senhor disse para ele, né, a primeira palavra de Deus para ele, ali em Atos 9, versículo 5, né, a primeira resposta de Jesus para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo, ou Saulo. Duro será para ti recalcitar contra os aguilhões, né? Então, ele treme, atônito, e aí ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí vem a resposta do Senhor: levanta, entra na cidade e lá será dito o que você deve fazer, né? Então aqui ele está sendo realmente vocacionado para uma obra, ele não tinha dúvida, por isso era primordial, né, a vida ministerial do apóstolo Paulo, né? Daí no livro de Atos mesmo, lá no capítulo 13, logo na sequência, nós vamos ver daí de fato a chamada para a obra missionária, quando Paulo e Barnabé, ou Saulo ainda, né, sendo chamado aqui na Bíblia nesse momento ainda de Saulo, são enviados para o campo missionário, né, pela igreja de Antioquia. Aí eles fazem aqui nesse momento a primeira viagem missionária, né? E aí começa todo o trabalho missionário que se estende, ele faz 3 grandes viagens missionárias e aí implanta, né, ou semeando, né, planta várias igrejas por toda aquela região fora de Jerusalém, cumprindo o ide de Jesus, né, que era para anunciar a palavra em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, nesses 4 lugares, ou nessas 4 regiões, né? Paulo sai incumbido de levar a palavra até os confins da terra, né? Vemos aqui também que Paulo diz em Gálatas 2:20, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele traz essa palavra, ele traz uma conotação aqui tão profunda, né, acerca do que ele pensava
a respeito da obra de Deus, né? Eu não vivo mais para mim. O importante não sou mais eu. O importante é Cristo na minha vida. E cumpro assim, quero cumprir assim o meu chamado, a minha vocação, né? O meu trabalho, que é realmente fazer missões, né? Quanto à sua vida profissional, ele exercia ela, né? Agora falando de vida profissional, primeiro falamos da ministerial, agora profissional. Essa conjugação ou essa concomitância à sua vida profissional, ele exercia em lugares onde não havia ajuda financeira, né? Paulo não era uma pessoa que cobrava, né, para levar a palavra de Deus. Ele não exigia, né, que fosse sustentado assim pela igreja. Então ele chegava em determinados locais, né, inclusive aqui daí na cidade de Corinto, que é o nosso estudo dessa manhã. Ele chega na cidade de Corinto e ali não tem igreja, né, e ele começa então a trabalhar para se manter, né. Então ele exercia a sua profissão onde não tinha ali realmente ajuda financeira. Ele trabalhava ali durante a semana, que nós já mencionamos, né? Pregava aos sábados, está lá em Atos 18, verso 4. E aqui, né, esse estudo, na verdade, retrata a sua segunda grande viagem missionária, né? Saindo ali realmente de Atenas, né? E indo para a cidade de Corinto. O terceiro item da lição fala sobre a ética financeira na atividade missionária do apóstolo São Paulo. Acho que seria ainda interessante mencionarmos aqui nesse item, falando de profissão e ministério, antes de adentrar no terceiro item, né, que mesmo Paulo, quando eu mencionei que ele não exigia da igreja, mesmo ele tendo o direito, né, de ser sustentado pelas igrejas que plantara, ele trabalhava realmente para ter o seu pão de cada dia, que é uma das leituras diária. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 34. Né? O objetivo de Paulo com isso, né, o grande objetivo dele, era merecer ou ter a confiança do povo, né? E comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Lá em 1 Coríntios 9, 16, 17 e 18, ele deixa isso bem claro, né? O casal que ali acolheu ele, né, que fez ali, vamos dizer, aquela sociedade para aquele trabalho profissional, Priscila e Áquila, constituem um caso muito interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não tendo um chamado de Deus para se dedicar integralmente à obra missionária, pode fazer por um determinado período em um momento específico. Então vejamos que desses três, né, o apóstolo Paulo tinha a chamada realmente missionária. O casal não tinha chamada missionária, mas estavam ali juntos, fazendo seu trabalho manual e acompanhando Paulo, né, para acolher ali os primeiros cristãos que viriam, no caso, a se converter, a se entregar para Jesus na cidade de Corinto. Falando então do último item desse primeiro tópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo defendia o cristianismo, no cristianismo que estava apenas começando, né? Eram eles ali, vamos dizer assim, os fundadores dessa nova religião, né? Muito embora não tinha esse objetivo de se tornar uma nova religião, mas o objetivo era levar realmente o amor de Deus na prática às pessoas, né? Foi o que Jesus realmente veio para fazer. Paulo defendia que no cristianismo, assim como era no judaísmo, os ministros, aqueles que estavam responsáveis por levar a palavra, deveriam receber uma ajuda econômica por parte daqueles que os enviaram. Foi o que nós estudamos já na lição do domingo anterior, né? A responsabilidade da igreja, né, com os missionários, com aqueles que foram realmente enviados para o campo missionário. E Paulo retrata bem isso, né,
E ele traz isso de forma assim bem clara, comparando inclusive com o judaísmo, né? Onde Deus mesmo já havia feito essas recomendações. E ele menciona lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9 e versículo 12, né? Paulo deixa bem claro esse assunto, citando inclusive o que estava na lei de Deus, lá já na época de Moisés, né? Se outros participam deste poder sobre vós, né? Ele falava aqui de questões, se nós lermos o texto todo, nós vamos entender claramente. Ele falava aqui de questões financeiras. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Temos esse direito, mas não usamos. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo, né? Então esse texto aqui, ele é bem chave nesse sentido de ética financeira em sua atuação missionária, né? Paulo não exigia ofertas em dinheiro. Nós vemos um exemplo aqui, está em Filipenses 4, 10, 11 e 12, quando a igreja de Filipos faz uma oferta, um levantamento de valores, né, para enviar para Paulo. E Paulo agradece, mas não exige. Ele até recusava algumas ofertas voluntárias, né? Posteriormente, quando vemos lá em 2 Coríntios 12, verso 13, Gálatas 6, 6, ele até se desculpando com as igrejas, né, que ele havia plantado, né, se desculpando pelo fato de não assim trazer isso como exigência, ou de não ter ensinado de forma assim bem pontual para a igreja. Finalizamos então aqui o nosso primeiro tópico e trazemos como síntese o apóstolo Paulo relacionando muito bem sua vida ministerial com sua vida profissional. Glória ao nome de Jesus. O tópico 2 entra especificamente no item fazedores de tendas. O que significa realmente isso? Que expressão é essa, né? O que de fato podemos extrair aqui para o nosso dia a dia. Na missiologia, o termo fazedores de tenda diz respeito a todas as pessoas que não precisam abandonar sua profissão para fazer missões. Isso em diversos lugares do mundo, né? Aqui vamos pensar do ponto de vista nas missões transculturais, indo para outra cultura, indo para outra região, indo para outro país, para outra nação, né? Então, fazedor de tenda é aquela pessoa que não abandona a sua profissão, vai profissionalmente, mas com um objetivo maior. Eu vou lá para trabalhar, mas meu objetivo é levar a palavra de Deus, é levar Jesus, é evangelizar, é fazer missões. Nós temos aqui os exemplos de Priscila e Áquila mesmo, que foi o texto oficial que lemos em Atos 18, né? E temos também um outro exemplo grande da primeira mulher europeia que se converteu, sendo evangelizada ali por Paulo, né? Em Atos 16, versos 14, 15 e 16, a comerciante Lídia, né? Pessoas que fizeram a obra de Deus e trabalharam, ou atuaram profissionalmente, ou usaram de sua profissão para fazer a obra do Senhor, né? Então, esse primeiro tópico aqui diz respeito exatamente ao que significa fazedor de tenda, ou fazedores de tendas, né? Por muitos anos, segundo os missiólogos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar o trabalho, abandonar a vida secular e se aplicar integralmente à obra missionária, né? Mas hoje, atualmente, está tendo uma mudança ou uma inversão nesse ponto de vista. Hoje o entendimento torna-se mais amplo. Ou seja, o que quer dizer isso? Mais amplo. É perfeitamente possível atuar de forma profissional, né? Ou mesmo sendo aí um empreendedor, e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Quando pensamos numa atuação de missões transculturais e levamos esse item, esse missionário é um fazedor de tenda,
vamos entender perfeitamente que ele não pode, ele não deve abandonar a sua atuação profissional. Se abandonar a sua atuação profissional, também abandonará o trabalho missionário, né, o trabalho de missões. Mas, do ponto de vista humano, está na frente a profissão. Do ponto de vista espiritual, o mais importante é realmente o fazer missões. Então eu uso a minha profissão lá naquela outra região, lá naquela outra cultura, para levar a boa palavra do Senhor. Amém? O próximo item, então, diz respeito à força missionária no mundo, a nível mundial. Deus conta conosco, Deus conta com cada um de nós, né, para reconciliar o mundo com Ele, né? O sacrifício Jesus já fez, mas quem tem que levar a palavra, quem tem que levar a importância do sacrifício de Jesus somos nós, os missionários, né, que estão hoje aqui. Cada coração que possui Cristo, né? Então, por isso, Deus conta conosco para reconciliar o mundo com Ele mesmo, consigo mesmo, né? Hoje, temos aqui vários empresários, profissionais liberais que investem seus ganhos em trabalhos de associações, para manter realmente esse trabalho missionário. Segundo uma pesquisa que fiz aqui, quem mais envia missionários para o campo são os empresários norte-americanos, que mantêm assim, muitos projetos sociais, principalmente no continente africano, né, através de construção de escolas e outros meios de abrigo, né, lugares de acolhida, né. Temos aí, mesmo no nosso meio, mesmo na nossa igreja, entre nós, próximos de nós, muitas pessoas, né, muitos irmãos, muitas irmãs, que são prósperos financeiramente, né, e que fizeram votos com o Senhor de aplicar, né, determinada porcentagem aí de seus ganhos com a obra missionária, com a obra do Senhor, né, na manutenção de missionários. E isso traz um resultado muito positivo, tanto para a obra de Deus, quanto para a vida em particular, né? Nós temos alguma experiência já com o Senhor nesse âmbito também, nesse meio também, e temos vivido assim milagres de Deus em razão de alguns votos, alguns compromissos que temos feito com o Senhor para vamos dizer assim, nesse investimento financeiro, né, no trabalho de missões. O Senhor faz coisas grandes, né? Se você tem interesse, né, se você tem objetivo, interesse, eu gostaria tanto de ajudar um missionário, de ajudar um trabalho missionário, um trabalho de evangelização, particularmente você tem liberdade de fazer um voto com Deus, né? Mas se fizer voto tem que cumprir, né? Fazer voto com Deus e aplicar. E você verá com certeza milagres de Deus fluindo para a tua vida, né? Há também os cristãos anônimos, que são funcionários de empresas multinacionais, estudantes e outros profissionais que levam a palavra de Deus em países onde, né, o evangelho não consegue chegar de forma tradicional, né? Esses cristãos anônimos aí, né, levam a palavra de Deus porque foram primeiro para atuar profissionalmente, mas lá dentro, lá no coração, arde a chama missionária. O desejo de levar Jesus para outras culturas, para outros povos, fala mais alto do que a própria atuação profissional, né? E falando daí desse item de força missionária a nível mundial, né, a maioria dos grupos ou dos povos não alcançados ou menos alcançados vive realmente em algumas nações que são totalmente fechadas aos missionários tradicionais, que foi o que já pincelamos aqui, né? Já quando pensamos em atuação profissional, né, esses irmãos são bem aceitos nesses países, né? Porque do ponto de vista de lá, né, essa pessoa está vindo para trabalhar, né? E aí essa pessoa vai para trabalhar e não tem como
desassociar Cristo. Não tem como, né? Jesus vai e aí cumpre-se o tema de hoje, né? Missionários fazedores de tendas. Vamos atuar profissionalmente, mas Jesus vai na frente. Jesus vai na nossa frente em tudo, né? Se Jesus não estiver na frente, ai de nós. Mas quando Ele vai conosco, aí chega em primeiro lugar. Antes de chegar à atuação profissional, já vai chegando, ou chega em primeiro lugar, o amor de Deus para aquele lugar, para aquele local onde, né, esses irmãos estão indo, ou onde vamos para atuar profissionalmente, né? O terceiro item, que fala daí sobre o preparo dos fazedores de tenda. Posso sair de qualquer jeito, né? Posso sair o que der na minha cabeça? Não, tem que ter um preparo, né? Quando vemos Paulo, o apóstolo Paulo, sendo chamado, quem chama ele, lá em Atos, no capítulo 13, que mencionamos aqui no início, né? Quem chama ele e Barnabé é o próprio Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que tremendo, né? Então, mesmo os fazedores de tendas, precisam ter um preparo. Todos devem ter domínio da palavra. Não tem como chegar lá sem saber nada acerca da palavra, né? Eu vou falar o quê? Conforme Paulo orienta Timóteo, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 17. Né? Paulo traz essa orientação para Timóteo, dizendo que o homem de Deus tem que ser bem instruído, né, em toda boa obra. Né? Existem hoje, né, muitas agências missionárias que têm experiência reconhecida. Essas agências treinam profissionais, médicos, enfermeiros, engenheiros, professores e etc., para levar a palavra de Deus no exterior. Então, o objetivo dessas agências é esse mesmo, né? Você vai atuar lá, então vem para cá para se capacitar. E aí serão dadas orientações, né? Esses são os agentes secretos de Cristo. Finalizando então o nosso segundo tópico aqui, a síntese do tópico, podemos mencionar que fazedores de tenda é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões, né? Então é o missionário profissional, né? O missionário que tem uma profissão e o profissional que vai atuar missiologicamente, né? O terceiro tópico, o último tópico, que mencionamos lá no início já do nosso estudo, fala a respeito dos 3 itens: vocação, profissão e missões. O que é isso? Vocação, né? O primeiro item que nos vem à mente aqui é esse exatamente que lemos, que acabei de ler aqui para finalizar o tópico anterior. Servindo eles ao Senhor, o Espírito e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, é Deus quem chama, é Jesus quem chama, é o Espírito Santo quem chama. Não é coisa da nossa cabeça, não é coisa do nosso coração. É algo que vem de Deus para nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Muitas são as oportunidades, né, para nos envolvermos com o trabalho das igrejas locais, da igreja onde fazemos parte, né? E Deus nos chamando para esse trabalho, para essa obra. É Deus quem chama, é Deus quem direciona, é Deus quem capacita, né? Ele gera em nós, né, um envolvimento com essas causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que realmente faz sentido, tanto para a nossa vida profissional, quanto daí para a nossa atuação em missões. Então nós, entregando na mão do Senhor, principalmente ali o jovem, o adolescente que está ali pensando que profissão eu vou atuar, ou que área que eu mais me identifico, é muito importante pedirmos a direção de Deus para que esta
profissão. Quantos jovens hoje, né, estão assim um tanto perdidos, ou muito perdidos? Não sei o que quero ser, penso, gosto de tal área, gosto daquela outra, mas Deus tem os seus chamados. Vou citar um exemplo rápido aqui, a meu respeito. Quando ainda adolescente, lá na 14, 15 anos, me identificava muito com ciências exatas, né? Sempre gostei muito de exatas, de sorte que fui fazer cursos nessa área, com linguagem de programação, até começando a desenvolver sistemas já, né, nessa tenra idade, e a minha ideia era realmente atuar nessa área, ficar lá fechadinho numa sala, né, com um computador e fazer alguma coisa ali, mas o Senhor me deu outra direção, né? Por fim fui para a área de humanas e o Senhor tem nos ajudado até aqui. Então é muito importante deixar na mão do Senhor, porque a nossa direção profissional é Ele quem dá, né? E Ele nos habilita para determinada missão neste mundo, tanto para a nossa geração quanto para a futura, né? Eu até trouxe essa menção que o nosso trabalho hoje é importante para a nossa geração, para a geração atual, para quem está nos ouvindo hoje aqui, quanto para as futuras gerações. O impacto hoje de uma igreja traz um reflexo muito grande na história daqui mais uns anos. Não sabemos se Jesus vem hoje ou amanhã, a gente está preparado para ele vir hoje. Ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Seria importante que ele viesse agora, nos levasse para a sua glória. Mas nós não sabemos, né? Assim a igreja primitiva já se preparava. E há quanto tempo já se passou? E a atuação daquela geração, da geração lá, né, de muitos anos atrás, 2000 anos atrás, depois vem Idade Média. Todas essas gerações foram passando e trazem um impacto muito grande para as futuras. Para a nossa hoje, chegamos nela, né? Não sabemos quantas daqui para frente ainda teremos. Mas esse chamado, essa vocação de Deus faz a diferença na nossa vida hoje, atualmente, e também para o futuro. Para os nossos filhos, para os nossos netos, terceira, quarta geração, enfim, né? Se deixarmos aí uma marca na história, uma marca de bênçãos na história, livros escritos, áudios publicados, palavra de Deus sendo levada, ou até mesmo com a nossa participação dentro da igreja, na igreja local, né? Deus tem as suas formas de trabalhar. Não sabemos que impacto isso terá no futuro, mas o importante é que tenha um trabalho feito hoje, e esse trabalho depende da nossa dedicação a Deus. Deus nos chama e a gente diz como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí quem faz a obra é o Senhor, né? Quem faz o trabalho é o Senhor de fato, né? Então o primeiro item é que é Deus realmente que nos chama. É o Espírito Santo realmente que capacita. É o Espírito Santo realmente que dá ordem e dá a direção. Glória a Jesus. O segundo item acerca da questão da vocação, nós vamos entender um pouquinho o que é isso. O que é vocação? Exercer ou exercendo a vocação. Vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, para prestarmos um serviço para Deus, nosso Criador, né? Que é a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Nós temos um objetivo em estarmos aqui. Não estamos simplesmente aqui de forma vã, não, né? Nós temos um objetivo. Para que foi? Para qual finalidade fomos criados, fomos formados, estamos aqui? Qual finalidade, né? E aí é o exercício da vocação. Quando descobrimos realmente essa finalidade, vamos aplicá-la. E quando vamos aplicá-la, estamos exercendo a vocação, né? É Ele mesmo, é Deus mesmo que nos dá condições para realizarmos essas tarefas, através dos nossos dons, através das virtudes, né? Tornando-nos parte integrante dos seus planos. Tudo para a sua honra e tudo para a sua glória. A palavra de Deus é bem clara para nós, quando vemos essa menção feita pelo apóstolo, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 17, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira
e outro de outra. Olha aí, aqui completa esse verso, né, essa expressão de Paulo completa para nós a questão do exercício da vocação, ou do chamamento, ou do chamado, né? O apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anúncio também de boas novas a outros povos, né? Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas, não só por ele, né? Mas também para ser anunciada para outros, para que outros também se comprometessem com Jesus. Assim, Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando acerca do Evangelho, por onde Deus o enviava, por todos os lugares. E se tratando desse item de vocação, nós temos vários exemplos na palavra de Deus mesmo, na Antiguidade. Vemos Abraão sendo chamado por Deus, né? Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para fazerem realmente a diferença e para realizarem alguns trabalhos ou algumas tarefas específicas. Aqui no nosso livro de apoio, né, escrito pelo pastor Wagner Gabi, ele retrata bem essa questão e dá destaque para alguns homens, né? Ele até menciona aqui, é interessante nós tomarmos como exemplo para entendermos bem o que é vocação. Abraão foi chamado para iniciar uma grande nação, está lá em Gênesis 12, verso 2. Jonas foi chamado para ir anunciar o juízo de Deus para a cidade de Nínive. Jonas capítulo 1, verso 2 também, né? E daí ele menciona também Paulo como um grande homem de fé, né? Em Atos 22, 21, sendo chamado para ser o missionário dos gentios, o anunciador de boas novas aos gentios, né? Paulo mesmo deixa isso bem claro, né? E ao longo da história, vemos também mais próximos agora de nós, né? Aí na Idade Média, homens e mulheres sendo chamados por Deus. Vamos aqui mencionar alguns que o pastor Wagner nos pontua. Martinho Lutero, né? no século XV, né? 1483 a 1546, levantado como um grande reformador da igreja, né? Depois temos no século XIX, em 1813, David Livingstone, né, levantado para fazer missões na África. Depois temos também John Patton, levantado para levar o Evangelho também nas ilhas do Pacífico. Um pouquinho mais recente, até 1961 agora, temos a missionária Lillian Thrasher, levantada para cuidar de crianças no Egito, né, a ponto de ser chamada Mãe do Nilo. E daí, é claro, não podemos deixar fora, né, dessa lista de nomes tão importantes, de homens de fé, né, os missionários que vieram para o Brasil, Gunnar Wingren, né, e Daniel Berg. Gunnar Wingren nasceu em 1879 e faleceu em 1933, né? Teve uma passagem, diria assim, até rápida, né? Mas nesse tempo que esteve, marcou a história do Evangelho no nosso país, né? Basta lermos um pouquinho acerca, os irmãos assembleanos já têm, assim, identidade com esse histórico de Gunnar Wingren, né? E Daniel Berg, né? Os dois missionários que vieram, os dois suecos, que estavam nos Estados Unidos, né, estudando missões, e vieram por divina revelação aqui para o Brasil. Daniel Berg viveu de 1884, né, até 1963. Vieram para cá para pregar o batismo com o Espírito Santo, né? Então, o pastor menciona aqui também que a todo instante, milhares de crentes estão sendo chamados por Deus para as mais diversas tarefas, né? Se nós nos colocarmos também na posição que o Senhor quer, realmente, nós vamos fazer a diferença para a nossa geração e para as futuras gerações, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. O importante é isso. O importante não é o nosso nome realmente aparecer, né? Mas é realmente o nome do Senhor ser anunciado
e a palavra de Deus ser levada. E o último item, o último subitem desse terceiro tópico, né, fala para nós sobre minha profissão, meu campo missionário, na sua atuação profissional, né? Quero só fazer como uma alerta para você, uma reflexão para você mesmo, pensar acerca. Você tem utilizado a sua profissão, a sua atuação profissional para levar Jesus, para levar a palavra de Deus? Você tem sido um missionário? Você tem atuado como um fazedor de tendas, trabalhando e falando de Jesus, e testemunhando de Jesus, e vivendo igual Jesus viveu? Algumas perguntinhas para nossa reflexão. A habilidade profissional que Deus nos deu é uma estratégia para nós transmitirmos a sua palavra, a sua vontade. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária dentro da nossa área profissional, né? Porque no campo missionário há realmente lugar para todos. Mas lá na minha empresa onde eu trabalho, eu não posso falar de Jesus. Com sabedoria, o Senhor vai dando as estratégias, né? Você pode até ter esse impedimento, essa dificuldade, mas com sabedoria, até na chegada ou na saída do trabalho, numa conversa ou outra com um colega de trabalho, você pode transmitir uma mensagem de esperança, de paz, você pode transmitir o amor de Deus para as pessoas, né? Toda pessoa que se ajunta a nós, já diziam os filósofos já da antiguidade, né? Quando uma pessoa se reúne com a outra, ela deixa um pouquinho dela e leva um pouquinho da outra pessoa com ela. Então, que onde chegarmos, né? Aqui o estudo nosso dá ênfase para nosso ambiente de trabalho, para a nossa atuação profissional. Mas onde chegarmos, né? Onde estivermos trabalhando, onde estivermos desenvolvendo uma atividade, possamos deixar um pouquinho de Jesus naquele ambiente, naquele lugar, para que as pessoas sintam bem conosco, vejam realmente a luz do Espírito de Deus na nossa vida e a gente transmita a paz de Deus para os nossos colegas de atuação profissional. Então, como síntese desse terceiro tópico, temos aqui, Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Tremendo isso. Deus chama pessoas ou profissionais para fazer de sua profissão um campo missionário. Que Deus nos use nesse item, nesse inteirinho, nesse ambiente, nesse espaço, nessa atuação, e o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado. E chegando já finalmente aqui, né, dando um destaque até para esse item que de sua atuação profissional, que ela seja uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Seja trabalhando numa corporação, seja lá fazendo um negócio próprio, que Deus te abençoe e te dê sabedoria para que você possa aproveitar, remir o tempo, né? Porque os dias são maus. A palavra de Deus nos diz assim, os dias são maus. Temos que remir o tempo e levar Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso alcance. Quando falamos até alcance hoje, né, não ficamos mais limitados ao espaço e nem ao tempo, né? Essa aula, por exemplo, que está sendo gravada, pode ser ouvida, né, assistida daqui muito tempo, né? E em lugares distintos, né? Tanto aqui pertinho quanto bem longe, né? Então, que Deus nos use dessa forma. E concluindo o nosso estudo desta manhã, né, esse estudo é bastante importante, missionários, fazedores de tendas, chegando aqui nesse momento final, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Assim, o trabalho da igreja local é muito importante para descobrir vocações, né? É na igreja local onde ocorre ali o crescimento espiritual, saudável, de forma individualizada, né? E você crescendo saudável, você pode ajudar
outros, ou você deve ajudar outros, né? Não vou nem usar a expressão pode, você deve, eu devo, é dever nosso ajudar outros também a conhecerem a Jesus e a crescerem de maneira espiritual, mas crescerem saudáveis para a glória do Senhor. Posso tomar como referência também a minha própria vida, a minha própria família, né? Citando aqui até mesmo meu pai, que já dorme no Senhor, mas foi um missionário fazedor de tendas, né? Dirigiu igrejas diversas, em locais diversos, e sempre atuando profissionalmente. Lembro-me que quando estávamos chegando em Rio Claro, o objetivo em virmos para cá era realmente de meu pai pastorear uma igreja, ser responsável por uma igreja, longe de família, longe de amigos, longe da igreja que nos enviou, né, na época do campo que nos enviou, e o Senhor foi direcionando as coisas. Dentro de 30 dias já estávamos trabalhando, né? Eu ainda bastante jovem, com 17 anos de idade, saímos procurar trabalho, o Senhor foi abrindo as portas e trabalhamos, atuamos profissionalmente e fizemos um pouquinho para Jesus. Hoje meu pai já dorme no Senhor, mas tomo ele como um exemplo de um missionário fazedor de tendas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua glória realmente venha invadir os nossos corações. Deus abençoe a cada um que ficou esse tempo conosco, participando, aprendendo acerca desse assunto tão importante, num trimestre tão importante para nosso despertamento missionário. Deus abençoe em Cristo. Hoje, logo mais às 18h30, também teremos o nosso culto da família aqui na igreja sede e em todas as congregações de nosso campo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.